rendo ao vento da sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo tua glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, quanto Ele quer. Oh, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Oh, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me Senhor, sabemos que o Senhor nos ama, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor na cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter deixado um trono de glória, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Jesus. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento da sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo tua glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, quanto Ele quer. Oh, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Oh, Ele
Olá, bom dia, que a graça e a paz de Cristo esteja contigo e pela graça de Deus estamos juntos mais uma vez nessa manhã de sábado para podermos meditar na palavra, podemos louvar ao Senhor e podemos aqui refletir em mais uma lição bíblica, essa série de lições tem como tema o sentido da vida e tem muita coisa para nos ensinar nesse livro de Eclesiastes. Semana passada nós refletimos aqui sobre a busca pelo sentido, estudamos o primeiro capítulo de Eclesiastes e hoje nós vamos para o segundo capítulo. E o tema dessa lição é prazer a todo custo. Nós vamos ver aonde nós podemos encontrar o real prazer da vida e aonde nós não vamos encontrar o prazer na vida também. E extraímos algumas lições aqui diante da história de Salomão, dos momentos que ele vivenciou e deixou registrado daquilo que ele buscou e não encontrou e também daquilo que ele buscou e conseguiu encontrar. O texto básico está no versículo 1, que Salomão ele vai dizer assim, capítulo 2, versículo 1, pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Qual que é o objetivo hoje dessa lição? Nós refletimos aqui sobre o quão prejudicial é encarar a busca pelo prazer como a principal finalidade da vida e entender qual é a fonte da verdadeira satisfação. Então nós vamos pensar sobre isso. Pensarmos o quão prejudicial é nós encararmos a busca pelo prazer como a principal finalidade da vida. Então o principal objetivo, buscar prazer. Se esse é o nosso objetivo, ter prazer, viver com alegria, ter alegria, se a nossa busca é essa, se nós nos concentramos nessa busca, nós vamos ver que isso é prejudicial. Mas nós vamos entender também qual é a verdadeira fonte, de satisfação e de alegria. Quando nós vamos para a introdução dessa lição, vai falar um pouquinho sobre prazer a todo custo. E é em torno dessa busca do prazer que muitas pessoas têm gastado aqui os seus poucos anos de existência, desperdiçado os seus poucos anos de existência para ter prazer. E para estes, o prazer é encarado como um fim em si mesmo. E isso é um problema, porque nós nunca seremos satisfeitos. Nós nunca viveremos plenamente esse prazer e essa alegria. Salomão, em sua experiência nesse capítulo 2 aqui de Eclesiastes, ele muito nos ensina a respeito disso. Por quê? Ele tentou alcançar aqui a felicidade por meio do prazer encontrado nas riquezas, no legado e também no trabalho, mas ele acabou constatando que isso trouxe uma profunda decepção para ele. É isso que o capítulo 2 vai retratar para nós. Vai mostrar Salomão buscando o prazer e a satisfação, alcançar essa felicidade por meio da riqueza, por meio do trabalho e também por meio do legado. E ele vai se frustrar nessa busca. Ele vai chegar a uma conclusão importante que ele vai nos ensinar mais para frente aqui nesta lição. E é importante ressaltar que Deus, ele não é contra o prazer. Muitas pessoas às vezes se confundem achando que andar com Deus, ser cristão, ser evangélico é não ter prazer na vida, é não viver a alegria, os prazeres da carne. Não, na verdade Deus ele é a favor que o ser humano tenha prazer. Ele é a favor da satisfação e da alegria do ser humano. Mas tem um detalhe. Desde que tudo isso ocorra de modo saudável, ou moralmente saudável. Deus, ele repudia a ideia do prazer fútil.
como fonte de completa satisfação. Então, o que Deus repudia é essa busca insaciável, fútil, pelo prazer a todo custo, de viver somente pelo prazer. E aí Deus, ele é contra isso, é onde muitas pessoas se confundem. Por viverem essa busca pelo prazer constante, elas acham que quem não tem essa mesma pegada dela, né? A ideia de viver por meio disso, é uma pessoa que não tem alegria na vida. Mas não, Deus é a favor do prazer, Deus é a favor da alegria, Deus é a favor da satisfação do ser humano, mas desde que tudo isso seja feito moralmente correto. Então é isso que nós vamos pensar aqui. Deus, ele vai mostrar a Salomão aonde ele deveria concentrar a fonte, né, do seu prazer e da sua alegria. Nós vamos aqui analisar alguns itens importantes desse capítulo 2, e o primeiro deles é a insensatez das riquezas. Salomão vai mostrar isso para nós, porque Salomão, ele buscou por um tempo a satisfação plena no prazer, na alegria, mas ele conclui que tal busca era inútil. Ele chega a essa conclusão, e em que o rei aqui ele busca o seu prazer, primeiro na riqueza. Apesar de ele desfrutar aqui de tudo que o dinheiro podia proporcionar, ele ainda se sentia insatisfeito e vazio. Salomão, ele não era apenas o homem mais sábio, mas também o rei mais rico. Tudo que o dinheiro poderia conceder a ele, ele desfrutou, ele se esbanjou daquilo que a sua riqueza poderia proporcionar. Só que tem um detalhe, ele chega a uma insatisfação e a um vazio desfrutando de sua riqueza. Isso nos mostra que a riqueza em si mesma, ela não gera prazer, satisfação, ela não vai gerar em nós a alegria plena, ela não vai gerar. Segundo item que nós vemos aqui também é que Salomão, ele vai mostrar para nós a efemeridade do legado. O quão efêmero é essa ideia do legado. Pois no versículo 16, ele vai dizer assim: nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. O que Salomão está mostrando aqui? Ele tentou analisar aqui se obteria sucesso por meio do legado, aquilo que ele construiu ao longo da sua vida. Será que ele teria sucesso por meio disso? Mas só que ele chega a uma conclusão, ele descobriu que isso também dura pouco. É o que ele diz no verso 16: nem os sábios, nem o tolo, ninguém será lembrado para sempre. Nos dias futuros, todos serão esquecidos. Todos. Então, essa ideia de buscar a satisfação em deixar esse legado, em construir um legado, vai depender das próximas gerações e não de nós. Então ele chega a essa conclusão: se eu buscar a satisfação nisso, eu vou me perder. Por quê? Porque o legado passa. Uma hora acaba, as pessoas se esquecem e a vida continua. Então, se eu busquei a satisfação no legado, se eu busquei a satisfação na riqueza também, eu estou perdido, porque nada disso vai me completar, nada disso vai trazer a plena satisfação e alegria. Não trará. E aí ele também vai mostrar para nós a suficiência do trabalho, pois o trabalho, e aqui é importante ressaltar isso, o trabalho é bom, o trabalho não é ruim, o trabalho é bom. Deus instituiu o trabalho logo na criação. Deus cria o jardim, ele cria o ser humano e ele coloca o ser humano para trabalhar. Você vai dar manutenção a esse jardim, vai cuidar desse jardim. E ali Deus institui o trabalho para o ser humano. Tá? Então o trabalho é bom.
Só que engana-se quem pensa que o trabalho por si só ele é capaz de satisfazer plenamente o coração humano. Quando nós concentramos a nossa vida no trabalho, nós também vamos nos frustrar. Porque o trabalho em si mesmo, ele não trará satisfação ao ser humano. E por que é inútil, né? Fazermos do trabalho a fonte última da alegria, né? Por que é inútil isso? Primeiro, porque nós não podemos reter os frutos do trabalho por muito tempo. Salomão vai dizer no verso 18 o seguinte: terei de deixá-las para aqueles que me sucederem, ou para aquele que me suceder. Olha só, Salomão ele chega à conclusão de que a sua riqueza, suas conquistas, ele vai ter que deixar para alguém administrar. Por quê? Porque ele não dura para sempre. Que a vida passa, a vida é breve. Então nós não podemos reter os frutos do trabalho por muito tempo. Então, se nós vivemos uma busca constante pelo trabalho, achando que o trabalho em si mesmo, ele irá gerar essa alegria, essa plena satisfação, e a gente concentrar a nossa vida nisso, nós vamos chegar a uma frustração. Por quê? Porque nós não podemos reter os lucros disso por muito tempo. Isso vai passar. Isso vai ficar para a próxima geração. Talvez para o seu filho, para os seus parentes, seja para o que for. E às vezes a gente gasta a nossa vida nisso. Por que é inútil? Porque também nem sempre podemos evitar os desgastes do trabalho. Tem pessoas que tornam o trabalho o senhor da sua própria vida. Vivem em função do trabalho. E de modo que elas passam a ignorar coisas mais importantes. O trabalho não é mais importante. Pessoas que colocam o trabalho acima da família, acima de Deus, acima da igreja, acima de tudo. Porque se eu não tiver trabalho, eu não tenho mais nada. Não! Trabalho é bom, é bênção, mas ele não é tudo. Ele não é a primeira coisa que a gente precisa. Tem coisas mais importantes que às vezes nós estamos deixando de lado, nos esquecendo em função do trabalho. Por exemplo, tempo de qualidade com a nossa família. Faz quanto tempo que você não para sentar com a sua família? Com seus filhos, com a sua esposa, seu marido? Faz quanto tempo você não gasta um tempo com a sua família? E aqui é tempo de qualidade, não é apenas morar junto, é ter tempo com a família. Você separar um tempo para a sua família, você sair, fazer alguma coisa com a sua família, gastar um tempo com ela. Pessoas têm perdido tempo de qualidade com a família na desculpa de que estão trabalhando para dar um futuro à família, mas estão perdendo o presente com a família e talvez perdem até a família nessa caminhada e nessa busca de ter algo para o futuro da família. O que a nossa família precisa é do presente. Claro que nós podemos projetar, pensar e trabalhar pensando lá na frente, devemos também fazer isso, mas isso não pode ser a fonte da nossa jornada de vida, de alegria, de prazer e satisfação. Não pode, porque se for, nós vamos nos frustrar e nós vamos perder coisas valiosas nessa caminhada. Tem pessoas que têm perdido, por conta do trabalho, a vida como igreja. É uma coisa fundamental, a igreja. Pessoas têm perdido isso por conta do trabalho. Tem colocado o trabalho como centro de tudo. Se eu não tenho tempo para mais nada, para a família, para a igreja, eu não tenho tempo para Deus. Eu não oro porque eu não tenho mais tempo, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho mais tempo. Eu não tenho aquela vida espiritual que eu tinha antes porque hoje eu não tenho mais tempo também. Pessoas têm perdido tempo de qualidade com Deus, com a igreja, com sua família, por conta do trabalho. Por conta do trabalho. E isso é preocupante. Nós precisamos nos atentar a isso, porque Salomão ele se concentra nesse negócio e ele chega a uma conclusão. Isso é inútil. Inútil. Não tem como viver em busca disso. Isso é inútil.
E nós terminamos aqui com o quarto item, que é a satisfação verdadeira. Salomão, ele sabe que a felicidade existe e que a sua fonte ela não se mostra inacessível, né? Ele vai dizer no verso 24: e vi que isso também vem da mão de Deus. Salomão ele vai chegar a uma conclusão e entender que a verdadeira satisfação da vida ela se encontra em uma pessoa. Não é no marido ou na esposa, não é em si mesmo, mas é na pessoa de Deus. Ela não se encontra a verdadeira satisfação na riqueza, no legado, no trabalho. Não. A verdadeira satisfação, ela só fará sentido, trará sentido e será verdadeira se nós canalizarmos, concentrarmos ela no nosso Senhor, na pessoa de Deus. Porque só Ele, saiba disso, grave isso no seu coração, só Deus pode nos completar de verdade. Só Deus pode trazer essa real satisfação e alegria para a vida. Blaise Pascal, um filósofo antigo, ele disse o seguinte: Deus criou o ser humano com um vazio dentro dele, um espaço dentro dele que só pode ser preenchido por Ele, que é por Deus. Nós tentamos às vezes preencher esse vazio dentro de nós com riquezas, com legado, com trabalho, com conquistas, com coisas dessa terra, e é por isso que Salomão chega a essa conclusão: eu estou tentando preencher esse real sentido da vida, da existência, do prazer, da satisfação, tentando preencher esse buraco com as coisas, mas não estou conseguindo. Por quê? Porque só Deus pode preencher. Esse formato que tem desse vazio é só o formato que se encaixa na pessoa de Deus. Deus é o único que pode nos completar de verdade para vivermos a vida plenamente da maneira como Ele quer. Amém? Que Deus nos abençoe e que nossa busca pelo sentido da vida se concentre e esteja baseada no Senhor. Vamos orar? Que Deus nos abençoe nessa proposta de vida. Senhor, muito obrigado. Te agradeço por esse momento de podermos refletir na Sua palavra, mais essa lição maravilhosa que tem muitas lições a nos ensinar. Muitas vezes temos nos perdido na caminhada, buscando prazer a qualquer custo, e isso tem feito nós nos frustrarmos na caminhada. Muitas angústias, sofrimentos, insatisfação, problemas ao nosso redor. Mas nós vemos nessa lição, com base na vida de Salomão, de que essa busca não faz sentido se ela não for direcionada ao Senhor, pois o Senhor é o único que pode satisfazer a nossa vida plenamente. E a nossa oração aqui é para que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que possamos, Senhor, de fato, buscarmos o prazer em Ti, a alegria em Ti, a satisfação em Ti, para que o Senhor preencha esse vazio que há em nós, para que sejamos completos e plenos em Ti e vivamos a vida que o Senhor tem para nós. O Senhor nos deu um sábado maravilhoso na Tua presença, um dia abençoado. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua paz permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. E saiba disso. Só o Senhor pode preencher o vazio que há em nós. Então, corra ao Senhor, busque a Ele, pois Ele está aberto a nos receber e a nos preencher. Deus te abençoe, um ótimo dia a você, em nome de Jesus.